Rede Tupi. Podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen, está começando agora o quarto episódio do Made from TV, o podcast que você não escuta nem no cinema, nem no cabo e nem na locadora. Eu sou o Ricardo Prado, falando diretamente de Matinhos. Aqui comigo, como em todos os episódios, está o nosso amigo contrabandista de Césio 137, Gabriel Medeiros, direto de Goiânia. E hoje também temos aí a participação especial da nossa fera sensual lá de Santa Maria, Vinícius Lorenzi. Vinícius e Gabriel, deem aí suas primeiras considerações, suas primeiras palavras aí aos nossos ouvintes. Primeiramente eu gostaria de dizer que eu dei um tempo no contrabando do Césio 137, porque realmente é uma profissão muito perigosa. Eu prezo muito pela minha saúde, apesar de não parecer. Certeza disso? Não, é porque quando você entra no lado radioativo da coisa, fica um pouquinho mais perigoso. Não, com certeza. Muito boa noite, meus queridos, como o Gabriel gosta de falar. Muito boa noite aí aos nossos ouvintes do Produções Sem Qualidade do MFTV. E vamos aí falar de um tema que, né, diz respeito a mim e ao Ricardo, que gostamos mais dessa área, né, e o Gabriel, que também é um entusiasta de assistir, né, mas eu e o Ricardo, a gente trabalha um pouco mais com isso aí, ou pelo menos trabalhava, né. O assunto desse quarto episódio do Made from TV é o esporte no SBT, ou como, né, era o slogan do canal nos anos 90, a melhor jogada é aqui. Vamos falar aí sobre as transmissões esportivas do Sistema Brasileiro de Televisão ao longo aí dos seus 40 anos de existência, porque nesse ano o SBT inicia aí as comemorações de seus 40 anos, e também num momento em que o canal conseguiu os direitos de transmissão da Champions League, também da Liga Europa e de outros torneios aí da Conmebol, como Copa América, competições de base, futsal, futebol de areia, além da Libertadores, que já está na grade do canal. É o MFTV episódio 4 que está começando agora. No episódio de hoje... E que bomba! Brasil faz a festa em Barcelona! Medalha de ouro para o voleibol brasileiro! A responsabilidade é de Bádio. Ele foi para fora! O Brasil é tetracampeão do mundo! Acelera André Ribeiro, não perde mais André Ribeiro! Vence André Ribeiro, o grande prêmio do Brasil! A melhor jogada é aqui. O esporte no SBT. Mas antes, é legal dar uma contextualizada aí sobre a fundação do canal do Silvio Santos, a TVS, que acabou virando depois SBT. Então, esse ano a gente está, né, no ano de 2021, a gente está aí comemorando os 40 anos da fundação da TVS, que viria a se tornar o Sistema Brasileiro de Televisão, né, o SBT. E é interessante a gente fazer um comentário breve sobre o início dessa televisão. O Silvio Santos, depois de ter passado alguns anos pela TV Globo, principalmente nos primeiros anos da TV Globo, quando ela não era líder de audiência, né, é muito importante lembrar disso, porque as pessoas, principalmente da nossa geração, não se lembram que já existia uma época onde a Globo não era líder e os canais eram bem emparelhados. O Silvio ficou na Globo fazendo seu programa de auditório, sendo um dos caras até aquele momento mais ricos do Brasil, já naquela época, até 75, quando ele, numa tentativa frustrada, tenta comprar metade da TV Globo. Essa negociação não sai do papel. Obviamente o Roberto Marinho tinha outros planos para a TV Globo e tinha o produto como um filho mesmo, cuidava bem do produto e não queria que ninguém mais fosse dono daquele canal de televisão ou sócio dele. E
No ano seguinte, em 76, ele compra metade da Record. Ele foi dono desse canal, da Record Antiga, da metade da Record Antiga por alguns anos, mas ele não satisfeito com a grade da programação, que ele queria que fosse mais voltada pro estilo dele. Ele sempre pensou em fazer um canal de televisão mais popular, mais voltado pro povão. Ao mesmo tempo que ainda é dono da metade da Record, ele compra o antigo, se eu não me engano, o antigo Canal 4, a antiga TV Rio, e transforma no... Canal 4 de São Paulo. Né? Não. Canal 4 é do Rio, né? O 5 é de São Paulo. E que, aliás, no começo era até Canal 11, até. Tinha algumas chamadas, né? Isso, exatamente. Ele transforma a antiga TV Rio num canal regional, onde ele era dono de tudo lá. Só que, com a ambição de ter um canal nacional, ele precisava de ligações no governo federal, ter o seu transmissor nacional desenvolvido, e com a quebra da Tupi, em 80, ele assume esse papel. Né? As concessões do presidente Figueiredo foram divididas e dadas, uma para a TV Manchete, que viria a ser a TV Manchete, e a outra para o que viria a ser a TVS, depois o SBT. Então aí ele poderia transformar esse canal em um canal nacional. A partir desse momento, o Silvio começa a ter, o que ele tem até hoje, boas relações com presidentes e com o governo federal. Né? Alguns clássicos são até inventados nessa época, como Café com o Presidente, entendeu? Porque ele tinha uma estima e um respeito pelo governo federal, porque foram eles que deram essa concessão, etc. E tal. Metade dos funcionários da Tupi foram trabalhar na TVS. E a TVS, se eu não me engano, em 84, muda de nome para SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, e aí é onde a gente cai de cabeça nesse canal, que hoje é gigante, é um canal que sempre seguiu a linha do Silvio, sempre quis uma programação mais popularesca, mas sempre deu certo. Esclarecendo até para quem não sabe que TVS, ao contrário de que muita gente pensa que significa TV Silvio, na verdade é TV Estúdio. Sim, é isso que eu ia falar, que na década de 80 existia essa brincadeira, né? Que as pessoas falavam que era TV Silvio Santos e tal. Mas é TV Estúdios. E ainda na condição de TVS, foi que o canal aí de propriedade do Silvio Santos transmitiu aí a sua primeira partida de futebol, que pode pegar muita gente de surpresa. Foi uma final da Liga dos Campeões, que na época ainda se chamava Copa dos Campeões da Europa. Foi um VT da decisão de 78-79, temporada 78-79, entre o Nottingham Forest da Inglaterra e o Malmo da Suécia. Esse jogo foi exibido num dia de maio de 79, às 7h30 da noite, no horário de Brasília. Foi exibido em 79, foi ainda no canal regional do Rio, né? Foi um VT com a narração do Walter Abraão, que é um narrador bastante conhecido aí da época da TV Tupi, e coube a ele aí ser o primeiro narrador do SBT, essa partida que foi transmitida não ao vivo. Detalhe que o Walter Abraão era um dos funcionários de alto escalão, diríamos assim, da Tupi, que estava, né, naquela famigerada transmissão do último dia da TV Tupi, que tem até no YouTube, se vocês procurarem vocês vão achar, onde os funcionários, os repórteres, etc., todo mundo da TV Tupi se juntou para fazer um apelo ao governo federal para que não cassasse a concessão da TV Tupi por causa das dívidas, etc. e tal, mas não adiantou, porque no fim do dia os caras foram lá e lacraram o transmissor. E depois disso a TVS só viria a retornar com o futebol ali por idos de 84, quando começou a transmitir jogos do Campeonato Paulista. As narrações aí eram do Otávio Pimentel e do João Zanforlin. João Zanforlin, que eu me lembro mais dele como comentarista na época da Bandeirantes do que como narrador, mas enfim, ele era um dos narradores aí, do SBT. E tinha as transmissões, as reportagens da Rose Bonaparte e do Jorge Cajuru, né, dando aí seus primeiros passos. Grandioso Jorge Cajuru, senador do estado de Goiás. Grandioso, maluco Jorge Cajuru.
Inclusive tem até aquela lenda urbana de que colocavam o Lombardi para ser narrador dos jogos, mas sinceramente eu não consegui confirmar isso, eu não achei nenhum vídeo que falasse sobre isso. Mas é porque assim, eu acho o seguinte, o Lombardi provavelmente veio de alguma escola de narração de rádio, obviamente pela voz, pelo Sim, ele aprendeu com o Fiore Gigliotti muita coisa, inclusive, ele falou já. Provavelmente ele foi chamado, porque no esporte, principalmente na televisão e no rádio, todo mundo é chamado para fazer uma boquinha em algum lugar que tem que dar rádio última hora que não conhece. O cara, às vezes, focado em futebol, mas, bicho, você faz uma transmissão num jogo de basquete. Muito provavelmente o Lombardi talvez seja chamado para fazer uma ou duas transmissões, mas assim, como com a falta de tecnologia da época não foi registrado. E no mesmo ano de 84, o SBT transmitiu os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Também no esquema de pool, né, que a gente já falou sobre o pool que o SBT fez com a Record na Copa de 86, pois isso já aconteceu nas Olimpíadas de 84, Jogos de Los Angeles, quando os dois canais fizeram aí uma cobertura conjunta, né, tendo aí o mesmo sinal e dividindo a mesma equipe técnica. A peculiaridade é que no SBT a transmissão era basicamente feita por mulheres. Tem até um dos vídeos que eu separei o link aí, que é o da cerimônia de abertura, que pode notar que só tem mulher participando da transmissão. É Cristina Rocha, é Claudete Troiano. De uma coisa ninguém pode reclamar, né? O Silvio sempre foi um cara que quis apostar numa ideia diferente. Eu acho que a Madalena Bonfilhoti devia estar nessa transmissão também, talvez. Assim, só para esclarecer, quem participou dessa transmissão aí da cerimônia de abertura foi, além da Cristina Rocha e da Claudete Troiano, a Jurema Yara e a Leila Silveira. E aí, passada a cobertura das Olimpíadas de 84, tivemos aí em 85 as eliminatórias para a Copa de 86. O SBT ele conseguiu entrar aí no pool de emissoras brasileiras para a transmissão dos jogos. E a equipe do SBT era o Osmar de Oliveira como narrador, o Juca Kfouri de comentarista, com o Tele Santana também, né, nos comentários, isso antes dele assumir a seleção brasileira, e o Jorge Cajuru como repórter. Isso foi nas eliminatórias, porque na Copa voltou a ter aquela união com a Record, e aí tivemos aí a somatória de equipes, narradores, comentaristas, repórteres, apresentadores, tanto do SBT quanto da Record. E o primeiro narrador desse pool entre Record e SBT acabou sendo aí o Silvio Luiz, ele que comandou aí as principais partidas daquela Copa do Mundo, os jogos da seleção brasileira e também a grande final daquela Copa Argentina e Alemanha. Isso em 86. Curioso que no YouTube você não acha muito material da época do Cajuru como repórter de campo na década de 80. Procurei bastante coisa, não encontrei não. Ele parece que ele é uma entidade, né? Assim, ele ficou famoso quando ele criou a rádio aqui. Aí depois todo mundo sabia quem era o cara, mas antes não tem registro, não se vê muito aí e tal. Isso era um comentário que eu queria deixar aí, porque eu acho curioso que não consegue ter material dele dessa época. O Jorge Cajuru ele foi um dos que participou no ano seguinte das transmissões dos jogos entre Sport e Guarani no módulo amarelo, a decisão do módulo amarelo e também do outro Brasileirão. Né? Segundo a equipe do SBT na época, era o Brasileirão que valia. Isso em 87 e 88. O que aconteceu? Em 87, tivemos aí a decisão do módulo amarelo, porque localmente o SBT do Pernambuco, a TV Jornal, ela já exibia os jogos do esporte. Aí o esporte chegou na final e o SBT resolveu abrir, né, essa transmissão para todo o país. E tivemos aí, né, esses jogos entre Sport e Guarani, com destaque para o jogo de volta, que teve aquela decisão por pênaltis, que terminou 11-11, o que gerou todo aquele atraso na programação do SBT. Inclusive tem aquele vídeo do YouTube, né, do Silvio Santos no estúdio do Show de Calouros falando que não ia ter o programa Show de Calouros porque o futebol tinha começado e não tinha terminado nunca mais. E ele simplesmente pegou e falou: vocês fiquem agora com a sessão das 10 e o filme O Homem Cobra.
Mas vamos contextualizar aqui toda a situação aí primeiro do módulo amarelo e depois da decisão do Brasileirão, que seria o quadrangular para decidir quem iria para Libertadores e que acabou valendo como o título brasileiro. Seguinte, no módulo amarelo, tivemos aí o primeiro jogo entre Sport e Guarani, que terminou 2-0 para o time de Campinas. O jogo de volta no Recife terminou 3-0 para o Sport. Como não tinha a regra do saldo de gols, cada equipe ganhou um jogo, a decisão foi para os pênaltis. Todo mundo bateu, terminou 11-11 e ninguém se incomodou muito em... Esse jogo deve ter terminado 2 horas da manhã, tá ligado? Pois é. Ninguém se incomodou muito em definir quem era o vencedor daquela competição, porque o que interessava mesmo, tanto pro Sport quanto pro Guarani, era a decisão mais pra frente, né? Seria o tiratema entre os campeões do módulo amarelo com o módulo verde. Então terminou 11-11 e isso gerou um atraso absurdo na programação do SBT. Aí quando voltou para os estúdios do Show de Calouros, o Silvio Santos disse o seguinte: em virtude do futebol, não vamos ter o Show de Calouros hoje. Vamos ter o Homem-Cobra, é um bom filme na primeira sessão, não era nem sessão das 10, primeira sessão. Não temos tempo, o futebol começou, nunca mais acabou e agora não temos mais tempo. Fiquem com o Homem-Cobra. E você dá pra ver na cara do Silvio Santos, eu vou disponibilizar o link desse vídeo, que ele tá puto da vida por ter que entregar o horário pro filme e não poder fazer o programa por causa do atraso gerado pelo futebol. Isso foi a decisão do módulo amarelo. Aí tivemos aí a final entre Guarani e Sport, já jogada em 88, e o SBT transmitiu as 2 partidas. Inclusive, uma delas foi num domingo que não teve nenhum programa do Silvio Santos. Ele estava até nos Estados Unidos operando a garganta dele, teve aquela história toda. E em 88 ele abichou a garganta, é verdade. Teve doença nas cordas vocais. Daí por causa disso, tem até a chamada, né? O Domingo Sem Silvio Santos. Era um monte de série, um monte de desenho que ficou passando durante o dia todo, o domingo inteiro. E uma das atrações era também essa final entre Guarani e Sport. Os 2 jogos finais foram transmitidos aí com o Ivo Morgante narrando. O Ivo Morgante, todo mundo conhece do Aqui Agora, era ele que era o narrador. O Clodoaldo, que foi um dos jogadores aí da seleção brasileira na Copa de 70, foi o comentarista convidado. E os repórteres eram o Jorge Cajuru e o Teobaldo, o guarda Juju da Praça Nossa, foi um dos repórteres. E eles, durante toda a transmissão, eles bateram muito nessa tecla de que, não, esse é o campeonato brasileiro que vale, porque o que está importando é realmente os 2 times entrarem em campo. Como disse o Ivo Morgante durante o jogo, assim, estamos aqui decidindo o título que vale, né? O título do Campeonato Brasileiro que vale de fato, é isso que o torcedor quer ver, é isso que o torcedor quer, vir ao estádio, presenciar a decisão e não ver a decisão no tapetão, né? Decisão com liminares, com advogados de paletó e gravata, foi o que disse aí no meio da transmissão o Ivo Morgante, isso lá em 88, né? Decidindo aí o Brasileirão de 87. O Sport é o campeão moral de 1987. Se Claro. algum flamenguista falar o contrário, você caga na cara dele. Eu acho tão legal esse negócio aí do Gabriel, porque ele já fez isso no episódio passado, que ele vem primeiro com uma tese toda séria e encerra o comentário dele falando o seguinte: se alguém discordar, cague na cara. Mas é interessante, eu acho que enchendo o saco de cagar na cara dele. eu acho que até uma discussão interessante, porque acontece com o Sport 87, acontece com o Mundial do Palmeiras de 51, acontece com outros títulos que se o cara é fã de um time que perdeu, ele contesta, né? Eu acho que você reclamar é normal. Você fala, pô, meu time jogou uma merda, perdeu, e você vai cornetar o outro time. Porra, a corneta é, assim, uma instituição sagrada do futebol, principalmente do futebol brasileiro. Só que você não aceitar o que foi dito pela justiça e por mérito próprio, aí geralmente é porque a pessoa tá dodói da cabeça mesmo. É mau caráter, é mau caratismo puro. É o campeão moral e é o campeão decidido pela justiça. O STF bateu o martelo e disse que o Sport é o campeão de 87, acabou. Porque fã de futebol, em geral, não todos, é meio birrento, tá ligado? Não aceita as coisas.
A verdade é essa. Quem é que foi pra Libertadores em 87? Onde é que tá a taça? Tá em Recife, porra. Pois é, a verdade é essa. Então não vem encher o saco, que vai vir alguém comentar, falar assim, porque o Flamengo, caralho, meu irmão. O Flamengo já tem os títulos que mereceu, tal. Não enche o saco. O Sport ganhou, a justiça concedeu, a taça, igual o Vinícius falou, tá lá. Então é só deixar bem esclarecidinho e tal, pra não ter problema. A taça das bolinhas. E das bolonas. Bolinha, verdade. E ainda no ano de 88 tivemos aí a transmissão dos Jogos Olímpicos de Seul. E o SBT foi uma das emissoras brasileiras que transmitiu essa competição. O SBT fez o seguinte esquema para conseguir transmitir os Jogos Olímpicos, né? Contratou uma produtora independente, que era a produtora JR. Curioso que naquele tempo você contratar uma produtora de fora era mais barato do que ter as despesas dentro do canal de televisão, né? Como os jogos aconteceram em Seul, tem aquela questão do fuso horário, né, lá da Coreia do Sul aqui para o Brasil, a grande parte aí das atrações eram durante a madrugada. E o que acontecia? A transmissão do SBT era basicamente um programa que era apresentado nos estúdios da Vila Guilherme pelo Ivo Morgante e pelo Sérgio Cunha. E se tivesse alguma prova ao vivo, alguma competição ao vivo, eles transmitiam dentro desse programa especial durante as madrugadas, com o Ivo Morgante narrando daqui do Brasil mesmo. O interessante é que na cerimônia de abertura, enquanto todos os outros canais que transmitiam as Olimpíadas aqui para o Brasil, né, Globo, Bandeirantes, Manchete, fizeram a transmissão ao vivo da cerimônia de abertura, o SBT preferiu exibir o Exterminador do Futuro. Esse é o problema do SBT não ter crescido como canal de televisão, crescido assim além do seu patamar e do que ele poderia crescer. Decisões totalmente equivocadas, coisas que não fazem o menor sentido, sabe? Aí porque você pensa, mas naquela época tinha um pool, né? Então todos os canais estavam vendo a abertura e o que não quisesse ver a abertura tinha a opção de ver um filme clássico, né? O Exterminador do Futuro e tal. Mas se você está participando e gastando seu dinheiro para fazer isso, você tem que dar ao público essa chance de assistir também no canal que você preferir, o narrador que você preferir, etc. Mas no final a estratégia acabou saindo até acertada para o SBT, porque conseguiu se manter em segundo lugar de audiência, né, justamente pelo fato de ser uma opção a transmissão da cerimônia de abertura aí para quem não quisesse acompanhar, né? Botou aí o Exterminador do Futuro, né? Botou aí um filme e acabou aí ficando em segundo lugar no Ibope o SBT durante a cerimônia de abertura. A coisa acabou mudando um pouquinho a mentalidade no SBT em 89 com a chegada do Roberto Cabrini, que ele foi contratado para ser o diretor de esportes da casa. O Cabrini antes dele começar a fazer correspondência na Fórmula 1 lá, né? Isso foi antes dele ir pra Globo. Isso. Inclusive foi até o trabalho que ele fez como correspondente de Fórmula 1 no SBT, mesmo o canal não tendo direitos de transmissão, que acabou levando ele pra Globo em 92. Sim, ele foi pelo trabalho que ele fez, Ele fazia as reportagens, né? E ficando grande amigo aí do Senna. O Cabrini era o diretor da divisão de esportes. Isso. E 89 foi o ano em que o SBT também começou a mostrar um pouquinho mais de esportes com a transmissão. Primeiro da Copa América, que praticamente todos os canais abertos da época, não todos, mas praticamente todos os canais abertos da época transmitiram aqui para o Brasil, né? Globo, Bandeirantes, Manchete. E depois com as eliminatórias da Copa. A equipe do SBT nessas eliminatórias era o Luiz Alfredo, de narrador. Grande Luiz Alfredo, que nós já comentamos aqui no programa. Sim, eu não sei nem se ele ainda narra, mas é que nós comentamos aqui no último podcast que 80% das transmissões de 92 da Fórmula 1 foi ele quem fez. E o comentarista era o Dadá Maravilha. E em 90 tivemos aí a Copa do Mundo transmitida pelo canal, com os jogos narrados pelo Luiz Alfredo, que acabou sendo o único narrador do canal que viajou para a Itália, né? O Carlos Valadares e o Ivo Morgante narravam os jogos aqui do Brasil. Também tínhamos na equipe aí o Orlando Duarte, comentarista, o Tele Santana, que na primeira fase estava na Itália, depois ele voltou para o Brasil para treinar o Palmeiras e comentava os jogos lá de São Paulo. O Emerson Leão também era comentarista do canal durante a transmissão. E o Sócrates,
o Leão e o Sócrates não se bicavam. Então eles participavam em horários diferentes, eles nem se encontravam lá dentro do SBT. Sócrates era um cara muito... Ele era um espírito muito livre, assim, ele era um cara muito cabeça tal. Mas era um cara muito doido, né, tal. Ao mesmo tempo, né? Sabe, um cara inteligentíssimo, muito crânio. Mas vivia bêbado, né, essas coisas e tal. E o Quando Leão... ele tava sóbrio, ele era um gênio. Sim, e o Leão é um cara chato pra cacete, né, assim, em termos de... Mas nem me fala no Leão. Não, cara, em termos de, sabe, um cara muito correto, assim. Aí deve ter dado o cara, né? Um conflito de personalidades ali. Vale lembrar que nessa época o SBT tinha na grade um programa chamado SBT Esportes, que era apresentado pelo Roberto Cabrini, também pelo Ivo Morgante e às vezes pelo João Carlos Albuquerque, né? O João Canalha da ESPN, que ele acabou sendo contratado pelo SBT, antes ele era da Manchete, e foi um dos que participou aí da equipe do SBT durante a Copa do Mundo. Foi uma cobertura até bem criativa, por causa de todo aquele contexto de plano Collor, quase ninguém tinha dinheiro. Os canais assim mandavam muita pouca gente assim pra Itália, né? A Globo mesmo só mandou de narrador o Galvão Bueno, né? O Oliveira Andrade e o Kleber Machado narravam jogos aqui no Brasil. Na verdade, o canal que acabou mandando mais gente lá pra Itália foi a Manchete, né? E acabou quebrando a cara, porque isso acabou não refletindo, né, na audiência. Inclusive o João Saldanha acabou morrendo no meio da cobertura. É verdade, né? Ele tava na transmissão, ele morreu na Itália mesmo, ele infartou, acho que foi um infarto, se não me engano. Tem até um documentário sobre o João Saldanha que fala isso. Nosso grandioso João Sem Medo. Eu até queria deixar registrado aqui, você me desculpa, Ricardo, a interrupção aí. É um dos maiores comunistas desse Brasil, e era mesmo. Mas era um cara de respeito, era um cara, ele tinha valentia física, sabe? Um cara assim, brabo. Não era esses caras cagão não, entendeu? E é um cara que eu respeito muito, só no jornalismo e no futebol. O João Saldanha, ele quando foi para a Itália, ele passou antes por bateria de exames médicos e tudo mais, e ele já estava já no fim da vida. Tanto é que o médico, né, que consultou ele, falou para a família dele: se ele não for para a Copa, ele só tem 3 meses de vida. Se ele for, periga ele não voltar. Mas ele foi o que aconteceu, né? Ele não quis saber, ele acabou indo, né? Inclusive, tem até uma história que fala, um documentário que tem no YouTube da TV Manchete falando sobre a ida dele para a Itália, que ele teve que mentir, que tinha uma equipe médica aguardando ele lá na Itália, para que o pessoal da Manchete liberasse ele para viajar, e no fim das contas não tinha nada disso. Ele teve até uma crise de tosse no meio do voo lá, antes do avião fazer escala no Recife, para ir, acho que para os Estados Unidos e depois para a Itália, ele começou a ter uma crise de tosse lá, todo mundo ficou cagado no voo, né? Mas daí a coisa acabou se resolvendo, ele viajou para a Itália, só que, né, não aguentou, né? Aquilo que o médico disse acabou se confirmando, ele morreu lá durante a cobertura da Manchete. Que nem uma chaminé e ele fumava muito, mesmo. Mas ele já tinha parado. Se você vê na entrevista do João Saldanha de 86 no Roda Viva, até recomendo aqui para vocês dois, para quem não viu, se não viu, que é uma das entrevistas mais sensacionais que o Roda Viva já fez, porque o João era foda mesmo. Ele tinha falado que ele já tinha largado de fumar, mas os danos já tinham sido feitos, né? Não, e ele já era meio velhinho já na época que ele foi viajar. Não, ele já era de idade e tal. Ele me lembra muito meu avô, assim, bem cabeça dura, sabe? Quer fazer as coisas e tal, mas sabe que não pode. Coisa de velho, né, em geral. A viagem dele pra Itália foi, né, uma síntese aí da teimosia dele, né? Que perseguiu ele. Teimoso e gaúcho ainda, que ele era alegretense. Né? Alegretense, e perseguiu a vida dele inteira no jornalismo e no futebol. Essa teimosia, a cabeça dura, mas, tipo assim, na maioria das vezes, 90% das vezes, a personalidade dele trazia resultados. Né? Aí voltando ao SBT, depois que terminou a Copa, por causa até dos índices de audiência que o canal atingiu, considerados aí satisfatórios, aí brigando com a Bandeirantes pelo segundo lugar, cogitou-se até ampliar a duração, por exemplo, do SBT Esportes, que era aquele programa que tinha na grade aí com o Cabrini, com o Ivo Morgante. Só que semanas depois da Copa deu uma daquelas doideiras lá do Silvio Santos e ele decidiu desativar o departamento de esportes do canal. O cara mais maluco do Brasil, Silvio Santos. O Silvio Santos, ele decidiu desativar o departamento de esportes e transferiu todo mundo aí para o departamento de jornalismo. Tanto é que nesse mesmo período,
O jornal local do SBT lá em São Paulo, lá, o TJ São Paulo, começou a dar um peso muito grande para o esporte, assim, as matérias esportivas dentro do jornal começaram a crescer muito, porque é reflexo, né, dessa mudança aí do Silvio Santos, né, que ele colocou aí todo mundo no departamento de jornalismo e desativou o que era o departamento de esportes do canal. O Cabrini, ele continuou lá no SBT, inclusive ele foi quem comandou a transmissão, por exemplo, em 91, da luta entre o Maguila e o George Foreman. Famosa luta, sim. E não, o George Foreman não acertou um grill na cabeça do Maguila. Ele derrotou o Maguila com os punhos mesmo. Não, ele acertou o George Foreman com uma George Foreman grill na cabeça. O Ivo Morgante foi o narrador dessa luta e o Roberto Cabrini, ele fez ali aquele programa de esquenta, né, antes da transmissão ali com algumas matérias especiais referentes aí à preparação do Maguila nos Estados Unidos e tal. E essa foi aí a grande atração esportiva do SBT em 91. E as transmissões esportivas acabaram voltando aí pro SBT depois dessa luta aí do George Foreman com o Maguila, nas Olimpíadas de 92. Nessas alturas, o Osmar de Oliveira, que tinha participado da cobertura da Copa de 90 pela Manchete, havia retornado ao SBT e ele acabou recebendo a função aí de diretor de esportes, que voltou, né, a ser ativado lá no SBT, mas ainda era subordinado ao departamento de jornalismo. E nisso o SBT transmitiu as Olimpíadas de 92 e o Osmar de Oliveira acabou sendo o narrador, por exemplo, do SBT da final do torneio de vôlei. Aquele que o Brasil acabou ganhando da Holanda por 3-0, aí sagrando campeão olímpico, né, a primeira medalha de ouro da seleção brasileira masculina de vôlei. Falando aí sobre as Olimpíadas de 92, tinha um vídeo do jogo Brasil e Estados Unidos do basquete. A transmissão na íntegra desse jogo, o Brasil acabou perdendo lá pro Green Team, que acabou sendo aí o medalhista dourado, né, ganhando a medalha de ouro do basquete masculino. Mas esse jogo tinha a transmissão na íntegra feita pelo SBT no YouTube até pouco tempo atrás. Hoje eu não consegui achar, alguém deve ter retirado. Eu queria fazer um comentário aqui, um pouco paralelo, com relação a essa questão do jogo ter sido retirado. Eu queria deixar registrado aqui a minha indignação com todos os canais de televisão, mas menos com os outros e mais com a Rede Globo de Televisão, com relação aos colecionadores do YouTube. E eu vou dar o nome deles aqui, porque eu conversei com eles no Twitter e tá realmente complicado. Fábio Marquezine, Bofo TV, todo esse pessoal que ultimamente tem colocado acervo importantíssimo. Egon Bonfim, o Pedro Janove. Egon Bonfim, Janove, todos eles estão revoltados. Aquele cara do Fita Joias também. O Fita Joias, eu conversei com eles no Twitter, não todos, mas alguns deles. São todos revoltados porque a Globo vem tirando tudo do ar, mesmo sendo gravações pessoais, ok? E além de tirar, ainda usam na própria Globo, porque a Globo provavelmente não tem X acervo, usam um deles e retiram. Ou seja, uma sacanagem, uma cretinice, o que eles estão fazendo com os caras. E os caras ficam desanimados porque os caras têm salas e salas de acervo para colocar no ar. E acabam perdendo inscritos, perdendo até o canal, que foi o que aconteceu com o Janove. Então, assim, eu queria deixar registrado aqui a minha indignação com relação à sacanagem que a Globo está fazendo com esses caras. Tá? Porque eu acho que são uma cretinice mesmo, uma estupidez. Com todo respeito aos criadores de conteúdo, mas essa conversa de propriedade intelectual é balela. Só na televisão, quando é imagem não tem dono, meu amigo, tá? Porque se fosse pensar assim, o dono é o cara que estava operando a câmera. Então não vem com essa cascata pra cima de mim, não. Dá uma raiva que hoje, por exemplo, eu postei os gols da vitória do Internacional de ontem, de 4-0, e bloquearam por direitos autorais a imagem ali para todo mundo. Agora eu reivindiquei mesmo, foda-se, estou tacando foda-se, e vou ver se libera aí pra ficar público de novas imagens. E exatamente. Geralmente reivindicando, eles não dão bola lá e dali a 15 dias, eu acho, volta. Isso já era ruim. Isso já é ruim. Agora, seria pior se eles tivessem pegado o que você gravou e usado no canal deles
e não dá crédito porque eles acham que são donos dessa propriedade intelectual. Exatamente. Então, assim, eu só uso a imagem mesmo. O áudio eu tiro fora, o áudio é meu. Eu criei o áudio. Isso. Botei. Então, assim, Ricardo, eu até peço perdão por ter interrompido aí. Eu queria ter comentado isso até naquele podcast do automobilismo, porque a gente até tocou nessa questão de transmissão e tal. Mas, assim, isso me deixou muito puto, muito dodói da cabeça. E eu conversei com os caras estão putos e eu tinha que deixar aqui. Eu não sei o que você acha, o que o Vinícius acha, mas eu tinha que deixar minha indignação aqui, porque isso é sacanagem. Porque se você vai fazer um programa como esse nosso aqui, que é um programa sério da história da televisão brasileira, você precisa fazer pesquisa, entendeu? Você precisa correr atrás de acervo, e os caras que disponibilizam isso precisam ser respeitados e até dado crédito. E os canais de televisão, que são comandados por esses vagabundos, desses executivos milionários, estão cagando e andando. E aqui vai o nosso agradecimento aí a todo esse pessoal aí que posta vídeos aí com a história da televisão, esses já citados aí pelo Gabriel, né, o Fita Joias, o Janove, Pedro Marquezine, Fábio Mofo TV, Egon Bonfim, o Rui Tuco. E o nosso agradecimento aí, porque realmente eu gosto da batalha dos caras. Os caras estão batalhando uma briga perdida, mas eles não desistem não. Também tem o Indie Heaven, o Javier Malavasi, que é o cara que foi cameraman do SBT por mais de 30 anos. Exatamente. O Bocão trabalhou no SBT durante 30 anos. E agora, os caras querem ficar enchendo o saco de quem posta. Então, assim, o meu agradecimento de todo mundo aqui no MFTV para vocês. E esses canais de televisão que se virem para lá. E voltando a falar aqui sobre o SBT, a gente falou sobre as Olimpíadas de 92, aí em 93 o canal transmitiu as eliminatórias da Copa do Mundo, assim como a Manchete, a Globo, a Bandeirantes e a CNT. Sim, a CNT também transmitiu as eliminatórias. Aliás, CNT e Manchete transmitiram as eliminatórias quando mostrava a Copa. Bicho. A CNT tava forte ainda na época. Né? Isso foi em 92, né? As eliminatórias já em 93. Em 93, né? Mas a CNT ainda tinha um resquício de dinheiro que tinha sobrado lá. Né? Exato. Do PC. Não fala isso aí não, bicho. Você vai levar no olho do teu rabo. Eu não disse que PC que era. PC é aquele. Morcego negro do Satanás. Agora, o SBT transmitiu as eliminatórias com os jogos narrados aí pelo Osmar de Oliveira, tendo o Orlando Duarte como comentarista e também o Tele Santana. Aí chegou o ano de 94, o Brasil classificado para a Copa, e o SBT começou a transmitir várias partidas assim aleatórias como uma espécie de esquenta para a Copa do Mundo. Inclusive, marcando a contratação, ou melhor, o retorno do Luiz Alfredo para o canal, tivemos aí a transmissão da Recopa Sul-Americana, a final entre São Paulo e Botafogo, que foi em Kobe, no Japão. Também as partidas finais ali, semifinal e final da Recopa Europeia. Inclusive eu achei na internet os melhores momentos de uma das semifinais, que foi Arsenal e Paris Saint-Germain, com o Luiz Alfredo narrando. E antes da Copa do Mundo tivemos aí alguns amistosos aleatórios que o SBT transmitiu. Aí Colômbia e São Paulo, Colômbia e Palmeiras, Colômbia e Bayern de Munique. A Colômbia, não sei porque ela decidiu fazer a preparação dela enfrentando clubes. O Escobar deve ter botado a arma na cabeça de alguém lá, né? O SBT, antes da Copa do Mundo, ele decidiu apostar nesses amistosos de outras seleções, né, até para fugir das partidas da seleção brasileira que eram mostradas aí pela Globo e pela Bandeirantes. Só que era, né, uma transmissão totalmente à moda caralha, né? Você ficava sabendo na hora, você ligava a televisão, tava passando lá o jogo, você não tinha nem chamada a programação. Esses são os grandiosos anos 90, né, bicho? Você tem uma ideia, alguns jogos mostrados pelo SBT antes da Copa do Mundo. Itália e Costa Rica, Equador e Argentina, Argentina e Israel, Bolívia e Grécia. Puta que o pariu. Argentina, como é que você falou? Argentina e Israel? Nossa, isso deve ter... Cara, isso aí é melhor do que Rivotril pra você dormir. Eu acho que o Silvio Santos ele concorda com isso, porque ele sempre botava esses jogos domingo depois da sessão das 10. Ah, não, então é pro cara dormir mesmo.
Isso aí é Rivotril 40mg, bicho. E aí vamos para a Copa do Mundo. Os jogos no SBT eram narrados aí pelo Luiz Alfredo, o Osmar de Oliveira e o Carlos Valadares, né? O Luiz Alfredo e o Osmar de Oliveira foram para os Estados Unidos, o Carlos Valadares narrava as partidas aqui do Brasil. E até falando aí sobre o Javier Malavasi, né? O Bocão, que era o cinegrafista do SBT, eu coloquei o link, vou colocar nos comentários fixados aí desse episódio do podcast, o link do canal dele, com os vídeos. Lá você vai encontrar um monte de coisa das Copas de 90, 94 e 98. Principalmente muitas matérias que ele fez pro Aqui Agora. E eu chamo a atenção aqui para uma matéria que você vai encontrar lá, que foi uma briga entre os jornalistas brasileiros e os seguranças americanos lá na concentração da seleção brasileira lá em Los Gatos. Porque começou a dar um bate-boca lá, uma começou discussão. uma ziquezira, um trem. Porque os seguranças e os policiais não, né? O pessoal do departamento do xerife lá em Los Gatos queriam barrar os repórteres brasileiros. Começou a dar um bate-boca e foi feita uma matéria por Aqui Agora. Inclusive tem uma hora que você escuta alguém, acho que respondendo a um xingamento, o cara pega e fala assim: fuck you, rapaz. Tá igual aquela cena do Meu Nome Não É Gianni, que o cara fala fuck you, caralho, meu irmão. Aí tivemos aí a transmissão da Copa de 94 pelo SBT, os índices de audiência também foram bons aí para os padrões da casa, né? Eu mesmo assistia aos Jogos do Brasil no SBT por causa do Amarelinho, eu tinha 8 anos na época. E depois da Copa, o SBT ainda em 94, ele transmitiu o troféu Teresa Herrera, que era aquela competição amistosa que sempre acontece lá no Riazor, né, o estádio Riazor lá em La Coruña. E naquele ano tinha a participação do La Coruña, do Real Madrid, da Sampdoria e do Porto de Portugal. O SBT ele queria transmitir aquela competição porque o La Coruña era o time do Bebeto e do Mauro Silva. O SBT, né, queria usar o Bebeto e o Mauro Silva como chamariz aí para transmissão, acabou dando com os burros na água, porque tanto o Bebeto quanto o Mauro Silva esticaram as férias deles por mais uma semana, como premiação aí por ter ganho a Copa do Mundo, e não participaram do troféu Teresa Herrera. Que beleza! Né, sábado o SBT fez uma rodada dupla, né, primeiro com a decisão do terceiro e quarto lugar, Sampdoria e Porto, e depois a final La Coruña e Real Madrid. O Real Madrid ganhou a final e a Sampdoria ficou em terceiro, que ela ganhou do Porto, né? O Real Madrid ganhou do La Coruña de 1-0, a Sampdoria ganhou do Porto de 2-1. Eu tinha esses jogos até pouco tempo atrás em DVD aqui em casa. E na virada para 95, o SBT acabou sendo aí a primeira emissora aqui do Brasil a transmitir a Copa das Confederações, que ainda não tinha esse nome. Era um torneio que ainda não tinha a chancela da FIFA, era organizado lá no mundo árabe, e era a Copa Rei Fahd, só que o SBT chamava de Copa Intercontinental. E do mesmo esquema da Teresa Herrera, o SBT acabou fazendo uma rodada dupla, primeiro com a decisão de terceiro lugar entre México e Arábia Saudita, e depois a final, que foi Dinamarca e Argentina. O SBT transmitiu esses dois jogos aí com o Osmar de Oliveira narrando o terceiro lugar e o Luiz Alfredo narrando a final. Isso que acabou sendo aí um esquenta para a grande atração do SBT em 95 em termos de futebol, que foi a Copa do Brasil. Bom, a Copa do Brasil de 95, né, foi a primeira Copa que o SBT transmitiu, a final foi Corinthians e Grêmio. E o Grêmio tava na Libertadores naquela época. E eu lembro que o Grêmio perdeu essa final, claro, o Corinthians ganhou até no Olímpico, se eu não me engano. Não me lembro dos resultados, o Ricardo sabe melhor do que eu. 2-1 pro Corinthians no Pacaembu e 1-0 pro Corinthians no Olímpico. Eu lembro que na época o Darley, o goleiro do Grêmio, disse que o grupo do Grêmio fez uma promessa que ganharia a Libertadores para compensar aquela perda da Copa do Brasil. Isso em 95? Em 95, que foi até 2001, com a final da Casa dos Artistas, foi a maior audiência que o SBT teve na história. Isso, verdade. Conseguiu ultrapassar a marca dos 50 pontos, né? Então, mas o Grêmio ganhou a Libertadores? O Grêmio ganhou a Libertadores. Sim. Sim. Ah, sim.
O Renate Gueiucho não jogava mais nessa época. Não, o Renato fez um jogo só amistoso contra o Flamengo, mas isso foi amistoso só, ele entrou lá e... Não, o que acontece é o seguinte, que o Renato, ele tava no Fluminense naquela época. Depois daquele gol de barriga que ele fez na decisão do Carioca contra o Flamengo, ele foi convidado pelo Grêmio para jogar a estreia do Grêmio inclusive um outro... É verdade. Ele jogou só esse jogo pelo Grêmio e foi pro Flamengo, não foi? Ele jogou contra o Flamengo. Inclusive foi um outro torneio do SBT que foi criado justamente para compor aí a grade de programação esportiva do SBT, que era a Copa dos Campeões Mundiais. Foi a estreia do Grêmio, o Grêmio ganhou de 2-0, se não me engano, os 2 gols do Jardel. E o Renato Gaúcho, ele participou de... Um dos cruzamentos foi do Renato. Ele fez um dos cruzamentos, ele participou acho que só dos primeiros 20 minutos do jogo só. Ele entrou como convidado, realmente. Foi uma coisa festiva ali. Em toda a história da Copa dos Campeões Mundiais, acho que foi a única vitória do Grêmio, que o Grêmio só tomava no rabo nessa competição. Mas a Copa do Brasil de 95 foi isso aí mesmo. Afinal, foi a maior audiência da história esportiva do SBT e do canal, consequentemente. Até, né? A Casa dos Artistas, né? O SBT, na verdade, ele levou um baita rabo, porque foi a primeira vez, assim, desde quando a Copa do Brasil tinha começado, que havia chegado um time paulista na final. Logo o Corinthians, é o Corinthians. Nenhum time de São Paulo havia chegado aí a decisão da Copa do Brasil até ali. E justamente por causa dessa boa audiência, que o Silvio Santos acabou empolgado com o futebol, não digo com o esporte, porque o esporte já tinha, né, além do futebol, já tinha a Fórmula Indy, que já havia começado no SBT, né, no início de 95. Mas ali o Silvio Santos, ele pediu para o Osmar de Oliveira criar outras competições aí para preencher, né, a grade de programação, já que o SBT não tinha, por exemplo, os direitos do Campeonato Brasileiro, então teoricamente o segundo semestre ia ficar morto para o SBT na questão do futebol. Aí ele criou daí a Copa dos Campeões Mundiais, comprou os direitos da Copa Comembol, que naquele ano o Atlético Mineiro chegou na final e perdeu para o Rosário Central da Argentina na final. O SBT, durante todo o ano de 95, sempre teve jogo para mostrar, né? Ou era torneio amistoso, ou era a Copa Comembol, e no primeiro semestre, claro, a Copa do Brasil. Eu só queria deixar registrado aqui que a gente tava falando do Grêmio mais cedo e os dois estão se masturbando. Porque os dois são gremistas, então deixar pro público aí bem registrado que eles são clubistas. E o senhor é palmeirense, muito bom. Oi. Inclusive, rapidinho aqui, só Ricardo, eles chamavam a Fórmula Indy de Fórmula Mundial, né? Fórmula Mundial, é. Isso foi depois da cisão da kart com a IRL, porque no começo era chamado de Fórmula Indy. A cisão acho que foi em 96 ou 7, se eu não me engano. 96. 96, é. E a RL que foi transmitida depois, teve algumas provas mostradas pelo SBT, mas depois o grosso da competição foi transmitido pela Bandeirantes. Exatamente, porque aí eu já me lembro dessa época, assim, de moleque da Bandeirantes, mas é da IRL, né, que eram aqueles carros com as saídas de ar maiores e tal. Até por causa dessa cisão entre IRL e kart, teve uma época que o Theo José, dentro daquele programa SBT Esporte, que voltou depois na grade da programação, um outro formato, muito tempo depois, ele meio que prestou um desabafo aí em tom de acusação a Bandeirantes. E a Bandeirantes, ela meio que quis criar uma confusão, porque como a Band estava transmitindo a IRL, meio que criou uma confusão aí na cabeça aí de quem acompanhava a Indy, a Fórmula Mundial na época. É porque na Fórmula Mundial você tinha pilotos de renome que tinham carreira há 10, 15 anos. Uhum. E na IRL foi-se criada uma escola de outros pilotos que alguns correm até hoje, com seus 40 anos. Era como se fosse a IRL a categoria dos pilotos jovens, entendeu? Porque os velhos não quiseram... De base. Isso, porque os velhos não quiseram ir para a IRL e ficaram na Mundial. Então, assim, se você quisesse ver os renomados, os grandes, família Andretti, família Foyt, aquele negócio todo, até o próprio Emerson, né, no final da carreira e tal, você assistiria a Mundial, o Jobim e tal. Agora, se você quisesse ver a IRL, você ia ver brasileiros, ia ver pilotos gringos, mas de uma outra seara, entendeu? Até nessa divisão, as 500 milhas de Indianápolis acabaram ficando com a IRL, e isso que acabou gerando também essa, digamos, briguinha entre o SBT e a Bandeirantes, né? Aquela coisa, não, nós estamos transmitindo o campeonato que vale, o campeonato legítimo. Isso é complicado, porque a Fórmula Mundial era um campeonato
com toda a legitimidade possível, mas a Indy 500 é o maior evento esportivo do mundo. Pois é. De automobilismo, né? Então, um ficou com a Band e o outro com o SBT e a rivalidade estava ali em alta. Enquanto um campeonato ficava aí com a primazia dos pilotos, o outro campeonato ficou com a prova mais badalada. Então, você percebe grandes nomes, né? Que saíram da IRL e que estão aí hoje, filhos ou até correndo. Brian Herta, né? Canaan. Vai me ajudando aí, Vinícius, que a memória tá falhada que eu tô vendo. O Takuma Sato ainda tá correndo? Tá, mas não, porra, meu Sato sempre tá na Fórmula 1, cara. Tô falando daquela época. Ah, daquela época. Daquele tempo. Você tinha Sarah Fisher, que mais? O Franchitti tava? Franchitti, tava na IRL. Então assim, a geração nova toda foi pra IRL. E os velhos foram se aposentando na Mundial e a Mundial foi perdendo força, até que a fusão de volta aconteceu. Até o José fez esse desabafo todo fardando pelo SBT e anos depois foi trabalhar na Bandeirantes. Nada como um dia após o outro. Exatamente. Nada como um culhão após o outro. Mas aí voltando a falar do SBT aqui, na virada de 95 para 96 o SBT perdeu o Luiz Alfredo, que foi para Record, mas pro lugar dele trouxe o Silvio Luiz. Ah tá, e uma dúvida, o Osmar Santos chegou a trabalhar no SBT, não? Não. Não, né? Muita gente confunde por causa Osmar, mas não, quem sempre trabalhou no SBT foi o Osmar de Oliveira. Inclusive... Sim, o Osmar de Oliveira é aquele velhão, clássico e tal. Mas o Osmar Santos então não trabalhou no SBT. Não. Osmar Santos e Osmar de Oliveira trabalharam juntos na Manchete durante a cobertura da Copa de 90. Osmar de Oliveira terminou seus anos na Bandeirantes e morreu durante a Copa de 2014. O Osmar de Oliveira, muita gente acaba tendo ranço. O Osmar de Oliveira é o Dr. Osmar, né, bicho? Esse mesmo. Isso. O famoso Dr. Osmar, que o ranço que o Ricardo ia falar, é porque ele tinha, anos depois, quando ele virou comentarista de programas, criado um personagem. E nesse personagem, ele era o velho ranzinza, que fazia umas análises e era meio chatolildo e tal. Mas era um bom profissional, fudido, entendeu? Ele era fodão. Osmar de Oliveira, como eu falei, depois que ele virou comentarista, que ele aflorou o lado dele corintiano mesmo e deu vazão a esse personagem aí que você falou, mas ele como narrador, eu achava ele muito bom. Não, sim, ele era um profissional de outro planeta, excelente. Só que eu digo assim, a minha, principalmente, eu até digo pelo Vinícius e algumas pessoas que são um pouco mais novas do que eu, tipo, de 96 pra cá, tipo meu irmão, por exemplo, que via o Dr. Osmar falando no programa e tal, ele tinha esse personagem corintiano roxo que, querendo ou não, ele sacou o que era entretenimento, entendeu? Ele sabia que aquilo ali dava audiência. Aí em 96 o SBT seguiu aí com a transmissão da Copa do Brasil, com a transmissão da Conmebol, Copa dos Campeões Mundiais e outros torneios amistosos, seguiu com a Fórmula Indy, inclusive com a transmissão, entre outras provas aí, do Grande Prêmio do Brasil, né, a Rio 200. A Rio 200, que eu sempre digo, eu falo isso para todo mundo que me pergunta sobre a Rio 200, a gente até conversou sobre ela já, eu e o Ricardo, que é a grande corrida que eu me lembro quando era criança, do Maurício Gugelmin correndo num carro patrocinado pela Hollywood. Foi a última vez que a Hollywood patrocinou um carro de corrida. E porque aqui no Brasil já estava começando a proibição, né, e tal, do cigarro, e esse é um negócio que ficou na minha cabeça de moleque. Pois é, e continuou aí o esporte no SBT nos anos aí de 97, 98 também. A Copa do Brasil foi transmitida até 98. Até 97 era com exclusividade. 98 já dividindo aí os direitos com a Globo. Porque o grande foco do SBT em todo esse período era comprar os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. E quase isso aconteceu em 97. A briga. O SBT estava interessado em comprar os direitos de transmissão do Brasileirão aí para o triênio 97 e 99. Ali no comecinho de 97, o SBT fez uma oferta de 50 milhões de dólares anuais para o Clube dos 13. E entre os tópicos aí apresentados aí pelo SBT estava a criação de um canal de TV a cabo,
para que os clubes pudessem aí transmitir seus jogos e explorar as marcas, né? Os jogos nos dias de semana não seriam às 9h30, mas sim às 8h30 e também às 4 da tarde de domingo, além de uma grana que podia piar por fora aí para os clubes com aquele sorteio do 0900. Lembra? Que era febre naquela época. Ligue já, não tô brincando. Mas era isso, você ligava para concorrer um carro apostava assim, você disponibilizava ali 2 números ali, o 0900 01 para apostar no time A, o 0900 02 para apostar no time B, se desse empate o jogo, todas as ligações concorriam a uma Blazer, né, um Corsa Wagon. E aí... Não, mas assim, sabe que era um dono desse 0900 aí? Era o senhor Marcelo de Carvalho, dono da RTV hoje. Sim. Era ele o Almilk. E cada ligação que você fazia era R$3 pro bolso dos caras. O SBT... Não, e até curioso que eles sortearam uma Blazer, né, bicho? Legal, meu. E antigamente, geralmente, era só merda. Era um gol 2 portas, pé de boi. Não tinha, né? Se você tivesse que abrir o vidro, você tinha que abrir com a força do pensamento. Tá ligado? Então, cara, assim, legal que eles sortearam a Blazer, cara. Eu não sei se era o gol. Quero saber quem é o filho da puta que ganhou esse carro. Eu não sei se era um Gol, mas com certeza era um carro da Volkswagen no sorteio da SBT, porque o Silvio Santos era dono da Vimave, né? Concessionária tradicional, etc. Por isso que por muito tempo todo carro que era sorteado no SBT era da marca Volkswagen. Exatamente, geralmente um Gol. Então o SBT ele ofereceu aí 50 milhões de dólares aí anuais por esses 3 anos. E o consórcio Globo e Bandeirantes, você se lembra que na época o Brasileirão passava na Globo e na Band, a oferta máxima que eles tinham feito até então era de 12 milhões. E chegava a 20 milhões aí com os outros benefícios. Ou seja, nem a metade daquilo que o SBT tinha oferecido. Só que tinha uma cláusula no contrato que dizia o seguinte: qualquer oferta que qualquer outro canal apresentasse para tentar comprar os direitos de transmissão, para a Globo bastava apenas igualar a oferta que ela teria prioridade. E foi o que a Globo fez. Ela cobriu, aí ofereceu os mesmos 50 milhões que o SBT tinha oferecido, sem qualquer outro benefício. E acabou ficando aí a Globo e a Bandeirantes também com os direitos de transmissão aí para os anos de 97, 98 e 99. Tanto é que depois disso, o Silvio Santos ele se desencantou com o futebol. Até numa festa do SBT ele diz mais ou menos o seguinte: foi ali que eu percebi que qualquer tentativa que eu fizesse de tirar o futebol da Globo ia ser uma tentativa sem sucesso. E vou te dizer mais, hein? A partir desse momento, onde o futebol começa a ter prioridade para a Globo e outros canais de televisão, né, mas principalmente a Globo, o único cara que peitou a Globo e ficou do lado do SBT foi o seu Eurico Miranda. Eu não sei se você lembra da história do patrocínio do SBT. Isso na final da Copa João Avelange, Vasco e São Caetano, o Eurico Miranda, puto da cara com a Globo, decidiu botar o logo do SBT na camisa do Vasco, isso sem o SBT ficar sabendo. Usou o SBT para se vingar na Globo, ainda cagou na cabeça da Globo e ainda deu um jabazão de graça pro seu Silvio. Se não me engano, o Euler do Vasco, ele deu uma entrevista depois pra Placar, contando que quando eles receberam a camisa pra vestir, pra ir pro jogo, teve um monte de jogador que ficou imitando o Silvio Santos no vestiário, pra brincar com a história. Olha, o Eurico Miranda, já diria o Milton Neves, o Eurico Miranda é uma figura tétrica no futebol e tal. Mas ele realmente, ele tinha culhão, bicho. Porque a hora que ele fez isso aí, já que nós estamos falando do SBT, ele ganhou o respeito de muita gente. Isso é uma verdade, hein? Isso aí, eu acredito que meus companheiros de mesa redonda aqui acreditem nisso. Aí o SBT, ele meio que desanimou com o futebol, né? Porque não conseguiu tirar o Brasileirão da Globo, mas ainda tinha os direitos garantidos aí de transmissão da Copa do Brasil de 98, da Copa do Mundo e também da Copa Mercosul. Sobre a Copa do Mundo, a gente pode destacar aqui que o SBT foi a primeira televisão brasileira
a dar informação, que acabou não se confirmando depois, de que o Ronaldinho não jogaria a final daquela Copa. O Silvio Luiz entrou ao vivo no meio da transmissão da Fórmula Indy, que aconteceu antes da final entre Brasil e França, dizendo que o Ronaldo não ia jogar, porque a papeleta com as escalações fornecidas pela FIFA colocava o Edmundo no lugar do Ronaldo. Só que isso acabou não se confirmando, mas o SBT foi o primeiro canal a dar essa informação. E era o que tinha que ter acontecido. O Edmundo tinha que ter entrado no lugar do Ronaldo naquele jogo. Tal, perderia? Não sei. Né? Tal. Mas seria mais garantido. Isso aí até hoje. Ele não teria tomado 3 no Não teria tomado 3. Poderia ter perdido 1. Mas, né? Essa cobertura da Copa do Mundo pelo SBT, se não me engano, foi a que mais teve narradores, assim, de toda o histórico do SBT. Em Copas do Mundo, inclusive todos os narradores lá na França, porque tinha o Silvio Luiz, o Theo José, o Oscar Ulisses e o Paulo Soares. O Oscar Ulisses que fazia a jornada dupla, quando não narrava no SBT, narrava pela Rádio Globo, e o Paulo Soares que também fazia a jornada dupla, que quando não narrava pela SBT, narrava pela ESPN Brasil. Terminada a Copa do Mundo, o SBT ainda tinha a transmissão da Copa Mercosul, e foi nessa época que o Ratinho acabou sendo contratado pelo canal, né, depois da passagem que ele teve aí pela Record. E aí, por causa do Ratinho, que tinha que ter o espaço dele na programação, e por causa do horário político, vamos lembrar que em 98 nós tivemos ano de eleição. Foi ano de eleição, alguns jogos da Copa Mercosul tiveram a transmissão só do segundo tempo, por causa disso. Nossa, mas que lixo, hein, bicho? Não, mas daí... merda! Que merda! Mas aí casa naquilo que você falou no começo aqui do podcast, que o SBT acabou sempre dando mais prioridade pro entretenimento do que pro esporte. E as decisões do Silvio, né? As decisões do Silvio. Porque o que acontece é o seguinte, esse momento aí, com bastante esporte, bastante jornalismo na grade do SBT, é méritos de 2 pessoas. Guilherme Stoliar e Luciano Calegari Júnior. O Luciano Calegari Júnior, se não me engano, era o diretor de eventos lá do SBT, e o Guilherme Stoliar, vice-presidente da casa, sobrinho do Silvio Santos. E eles injetaram bastante programação esportiva, também o jornalismo, que tinha aquele resumo de notícias de hora em hora lá, que eram notícias de última hora. E a coisa tava começando a fugir daquilo que o Silvio Santos imaginava pro canal. E meio que Você tá ouvindo, né, Vinícius? Isso aí que o Ricardo tá falando aí... É uma aula de jornalismo. Isso aí você não aprende na faculdade, não. Aqueles professor comunista de merda lá não sabe metade disso aí. Isso aí é uma aula. Uma aula da história do jornalismo. Vai lá. E aí foi que o Silvio Santos entrou no meio da história e meio que tirou ali os poderes tanto do Calegari quanto do Stoliar, fez o SBT retomar aquele caminho mais pensando no entretenimento, mais para agradar o gosto popular. E por causa disso, né, a contratação do Ratinho, ela não teve o apoio nem do Stoliar e nem do Calegari. E o Silvio Santos, ele fez valer a vontade dele ali, e foi até por conta disso que aconteceu essa bizarrice que a gente falou aqui, de alguns jogos da Mercosul serem transmitidos apenas no segundo tempo, porque o horário político terminava às 9h30 da noite e tinha que ter o programa do Ratinho, de um jeito ou de outro, nem que fosse para ficar 1 hora só no ar, ou 40, 50 minutos no ar, e depois vinha aí o segundo tempo dos jogos da Mercosul. Barbaridade. O Ratinho sempre dando dor de cabeça. Né? É verdade, mas assim, a questão não posso de falar longo isso, não prazo... processo aí. Né? Na questão de longo prazo, o Ratinho foi uma decisão acertada do Silvio, né? Deu certo depois, mas nesse começo aí foi foda, porque tipo assim, tu contratar o cara pra fazer 40, 50 minutos de programa e o cara custou caro pra tirar da Record, né, bicho? Mas é porque ali no Ratinho foi um pouco complicado. Eu até queria fazer um parênteses aqui, porque o Ratinho sai da Record fazendo um programa 50% policial, que ele puxou vocês sabem da onde, eu não vou falar, e 50% programa de auditório, né, entretenimento. E aí ele chega no SBT e o Silvio falou pra ele, eu não quero podar nada, mas dar uma diminuída no mundo cão, focar mais no auditório e tal. Então assim, ali deu certo, né, porque ele disse que queria montar uma porra de um circo, montou, né. E ainda sobre a Mercosul de 98 no SBT, a gente percebe já nos jogos finais entre Palmeiras e Cruzeiro, que a decisão foi em 3 jogos, que a equipe de esportes do SBT já começou a desmantelar ali. Porque o primeiro jogo foi narrado pelo Silvio Luiz.
Mas os 2 jogos que vieram depois foram narrados aí pelo Osmar de Oliveira, que àquela altura já estava só como comentarista no SBT. Ele teve que voltar para a função de narrador para fazer esses 2 últimos jogos aí entre Cruzeiro e Palmeiras, né? A Copa Mercosul de 98 acabou aí ficando com o Palmeiras. E falando sobre Mercosul, essa competição acabou sendo responsável por um grande mico do SBT. Porque em 99 cogitou-se o SBT transmitir a segunda edição da Copa Mercosul, inclusive com chamadas passando na televisão. Só que na última hora, em cima da pinta, o SBT decidiu não transmitir o torneio. A transmissão acabou sendo exclusiva da Bandeirantes, mas as chamadas já tinham ido pro ar. E agora, Nenê? Eles iam tentar usar o pessoal que ainda tinha ficado no SBT, né? O Osmar de Oliveira, o Theo José, porque o Theo José ainda continuou por mais 2 anos no canal, né? Por causa da Fórmula Indy. Mas ali eles decidiram que ia ser muito gasto e acabaram, né, dando pra trás. Porque o SBT gastou demais com a vida do Ratinho pro SBT, então aí que o Silvio começou a ter tino assim pra pensar assim, vamos investir mais no entretenimento, no troço aqui e deixar o futebol de lado, que se foda. Não só o futebol, como também a Fórmula Indy, que acabou tendo uma redução na cobertura, porque assim como grande parte das corridas acabou sendo exibida nem ao vivo, mas sim em VTs ou compactos depois da sessão das 10, assim, madrugada de domingo para segunda, ainda o Theo José, ele a grande maioria das provas, ele passou a narrar daqui do Brasil mesmo. E ele contou sobre isso numa entrevista que ele deu ali para um canal do YouTube. Ele falando que tudo isso foi motivado por uma conversa que ele teve com o Silvio Santos durante uma transmissão. Ele estava lá nos Estados Unidos lá para narrar uma prova, o Silvio estava por lá, estava acompanhando, né, assistindo. Aí teve uma hora que os dois se encontraram na fila do banheiro e o Silvio... Não, velho, isso é a cara do Silvio Santos. Ele não tem lugar para conversar, ele não tem porra nenhuma. Ele fala, o que ele tem que falar, ele fala na cara. E o Silvio começou a perguntar um monte de coisa pro Theo. Falando, então você vem aqui, faz a transmissão aqui da cabine, daí tem que ir pro banheiro, tem que fazer, não tem nenhuma regalia, nada de especial. Aí o Theo José falando, pois não tem nada de especial, a gente vai, sai da cabine, vem aqui e tal. Mija, caga se precisar, dá dor de barriga. E aí o Theo José contou que a partir daquele dia, nunca mais ele narrou uma prova do autódromo. Todas as provas depois daquele episódio foram narradas dos estúdios do SBT. Ele viu que não compensava. Os caras iam pra lá, né, viajava pra chegar lá e não ter nada demais a transmissão, assim. O Silvio tem razão, porque, desculpa falar, cara, é legal você ver uma corrida e tal, mas daí você tá vendo pela televisão, o cara pode fazer off-tube tranquilo, velho. Você não precisa disso, sabe? Claro, pode. Porque aquela história, né? O Galvão transmitia corrida em louco só pra ficar falando merda lá, porque ontem eu jantei com fulano e os fulano me falou que não é assim que se fala o nome dele. Tá entendendo? É só conversa fiada. Não precisa disso. É a história do Kubica, né? Porque eu já dei com o Kubica, você falou é Kubica, é Kubica. Pô, mas foda-se, caralho. O C em polonês tem som de TZ, então foda-se, porra. Saca? Então, o Silvio tomou a decisão correta. Falou, olha, o negócio é o seguinte, a corrida é legal, beleza. Você é um bom narrador. Então você vai ficar em São Paulo, vai fazer off-tube, você não vai precisar passar esse perrengue todo e ficar aqui no meio de todo mundo e tal. E pronto, acabou. E eu economizo. Fica bom pra mim e fica bom pra você. Essa conversa aconteceu na fila do banheiro químico. Puta que eu pariu, bicho. Fórmula 1, evento automobilístico, é melhor até tu fazer em off-tube do que no local, porque no local tu sente ali tal, o paddock, aquela coisa toda lá, tu sente o ambiente e tal. Mas não tem necessidade, assim, porque não é que nem o futebol, que quando dá uma cagada, tu tá lá no estádio pra narrar. Que não adianta tu tá no lugar da Fórmula 1 pra narrar, tu só vai ver o carro passar na tua frente, tu não vai conseguir ver o resto do circuito, entendeu? Quem tem que estar, deixa eu falar pra vocês, no automobilismo em geral, quem tem que estar em loco são repórteres. Principalmente repórteres de paddock. Só isso, meu. Narrador e comentarista não precisa disso. Os caras podem fazer, um estúdio na Vila Mariana, um estúdio no diabo que eu carregue, no boqueirão, moço. Foda-se. Dentro do meu carro aqui. Estão cagando e andando pra isso, entendeu? Contando que você tem um equipamento
legal, bom, de alto nível, o resto, bicho, não tá preocupado com isso não, entendeu? Então assim, o Silvio fez a coisa certa. E a Fórmula Mundial, a Fórmula Indy, acabou ficando na grade de programação do SBT até o final de 2000. Inclusive, a última prova teve aí um desabafo do Theo José. Isso é muito coisa de goiano, viu, bicho? Goiano é um bicho meio sentido. Por causa do tratamento que a competição estava tendo aí na grade do SBT, né? Justamente por causa da reclamação do Gugu, porque as corridas eram sempre domingo à tarde e tal, e tava no auge daquela briga entre Gugu e Faustão pela audiência. Eu não vou falar nada pro Gugu, porque ele já desencarnou desse mundo, né? Puta que pariu, bicho. Aí o Silvio resolveu botar as corridas para passar 11h30 da noite em VT ou em compacto, e isso acabou sendo aí o grande tiro no pé e serviu aí para sepultar a Fórmula Indy dentro da programação do SBT, né, ficando aí até 2000, quando saiu para ser transmitida pela Record em 2001. E aí depois que o SBT encerrou as suas transmissões aí de Fórmula Indy, ficou num hiato de transmissões esportivas até 2003, quando o Silvio Santos resolveu retomar aí o interesse pelo futebol. Tivemos aí a compra do Sul-Americano de Futebol Sub-20, também o torneio do Qatar Sub-23, que eram 2 campeonatos de base aí envolvendo a seleção brasileira, e também o Paulistão de 2003, que aí que deu aquela treta envolvendo a Globo e o SBT, que quase virou em porradaria na porta porradaria ao vivo e a cores. Só explicando o que aconteceu aqui rapidamente para você, ouvinte do MFTV, entender. Em outubro de 2002, a Globo havia recebido aí uma oferta da Federação Paulista de Futebol de pagar aí 12 milhões de dólares para mostrar 22 jogos do Paulistão 2003. Só que a Globo recusou, né? Aí a Federação Paulista foi até o SBT e fez a mesma oferta e o SBT acabou aceitando. Só que o contrato antigo da Globo com a Federação Paulista ainda dava a preferência para a Globo na negociação. Aí foi a própria FPF que deu aí possibilidade para a Globo correr atrás aí e tentar retomar os direitos do Campeonato Paulista, né? A partir de 29 de novembro, a Globo teria aí um mês para igualar a proposta do SBT. A Globo respondeu que iria aceitar, né, essa proposta aí da Federação Paulista, só que essa resposta da Globo veio em 30 de dezembro, um dia depois do prazo. A alegação era de que 29 de dezembro era um domingo. Só que ainda assim, a Globo dizia que também iria exibir o campeonato, né, inclusive falando que ia exibir com exclusividade, né, e que o contrato da federação com o SBT era nulo de pleno direito. Só que o SBT já tinha aceitado a proposta da Federação Paulista, inclusive remontado o departamento de esportes e contratado gente. Aí veio como narrador aí o Dirceu Marchioli, né, que é um conhecido do rádio, né, o Dirceu Maravilha, né, o Paulo Soares, né, também veio o Léo Jaime, o Zete, né, todos eles para ser comentarista. O Elia Júnior, que era o apresentador, né, clássico da Bandeirantes, foi contratado também para ser aí o apresentador dos jogos. O SBT montou a sua equipe e a Globo do lado dela também correu atrás aí para tentar retomar esses direitos de transmissão. E tudo isso acabou, né, tendo seu auge. Essa briga entre SBT e Globo teve seu auge na data de abertura do Campeonato Paulista, 25 de janeiro, quando o jogo entre Santo André e Santos, né, que estava marcado para as 4 da tarde daquele dia, ia ter a transmissão a princípio só do SBT, só que a Globo foi lá e tentou transmitir. Né, essa treta toda foi exibida ao vivo dentro do programa da Sônia Abrão no SBT, eu falando francamente. A chegada da equipe da Globo ao estádio foi barrada, né, e toda essa treta acabou, né, sendo mostrada ali no programa, mas enfim, a Globo conseguiu mostrar os jogos com apenas uma câmera e os narradores fazendo a transmissão de dentro do estúdio. E ficou essa briga durante todo o campeonato. Teve algumas rodadas, inclusive, que foram transmitidas pela Record, porque a Globo repassou os direitos, né? O que cabia a ela repassou para a Record transmitir os jogos. Mas no final de tudo, acabou tendo aí a transmissão pela Globo e pelo SBT. Inclusive o SBT teve um jogo em que ele chamou o Luciano do Vale, que na época estava na Bandeirantes. Ele foi convidado para narrar um jogo.
como uma espécie de homenagem a ele, pelo fato dele ter sido o maior ganhador de troféus imprensa, né, na categoria aí narrador esportivo. Teve essa treta durante todo o campeonato, uma batalha de eliminados. Seguiu essa putaria, né? Desculpa o palavrão aí e tal, mas foi uma sacanagem que aconteceu durante todo o ano de 2003. O SBT ainda conseguiu, por ter prioridade, alterar, por exemplo, o horário da final, botou a final, o jogo de volta da final entre Corinthians e São Paulo num sábado 6 horas da tarde, pra fuder com a grade de programação da Globo. Essa é muito boa. Cara, só que até nisso acabou dando azar, porque naquela semana a Globo tinha encerrado a novela das 6, que tava passando na época. Naquele sábado era pra acontecer a reapresentação do último capítulo. No fim não teve. Daí terminou o jogo, foi direto pra novela das 7. Novela das 7 começou atrasada, mas o atraso que era pra ser de 2 horas na programação da Globo ficou em 1 hora só. E a audiência acabou sendo toda pra Globo, né? A grande maioria, porque é aquilo que eu falei, né? Sempre quando um canal decide dividir os direitos de transmissão de alguma competição esportiva com a Globo, acaba tomando no rabo, porque a maior audiência fatalmente fica com a Globo. Tanto que aí depois dessa transmissão do Campeonato Paulista, a equipe de esportes do SBT acabou sendo desmantelada, né? O departamento de esportes acabou novamente sendo desativado no canal e todo mundo que estava lá acabou saindo fora. Alguns meses depois, o SBT até chegou a transmitir a Copa Ouro, que é aquele torneio da CONCACAF, que o Brasil volta e meia é convidado. Naquele ano o Brasil jogou com a equipe Sub-23, que era treinada pelo Ricardo Gomes ainda na preparação para tentar uma vaga para as Olimpíadas de Atenas, e o SBT transmitiu esse campeonato, mas daí como a equipe que havia feito a cobertura do Paulista já estava desfeita, eles resolveram fazer uma transmissão com profissionais freelancer. Trouxeram o Paulo Soares da ESPN para narrar os jogos e chamaram o Benjamin Bach e Nossa. o Júnior Capacete. Benja narigudo. Grande Júnior Capacete. Aí do Brasil, o Brasil que acabou sendo vice-campeão, né? Ele perdeu a final pro México aí de 1-0. E essa acabou sendo aí a última transmissão de futebol do SBT, isso até 2020. Aí alguém pode falar, não, mas o SBT em 2019 transmitiu a Copa do Nordeste. Ok, mas foi uma transmissão local apenas para a região Nordeste, que eles tiveram aí os direitos repassados na época pela TV Esporte Interativo e puderam mostrar esse campeonato ali para os estados da região Nordeste. Não foi uma transmissão nacional. Em âmbito nacional, a volta do futebol só aconteceu em 2020 com a final do Carioca, ou seja, 2003 até 2020 dá 17 anos. Esse foi o período que o SBT ficou sem mostrar nada. Aí em 2020 teve a final do Carioca e logo depois teve a transmissão aí da Libertadores 2020, que acabou se encerrando em 2021. E depois desse longo hiato de transmissões esportivas no SBT, nós tivemos aí a volta do futebol, primeiro com o Carioca e depois com a Libertadores. A Libertadores que continua nesse ano, já a segunda edição mostrada aí pelo SBT de forma consecutiva, a edição 2021 da Libertadores. E o que vocês estão achando aí da cobertura do SBT dentro da competição? Não, eu tô achando muito bom, porque eu acho importante essa quebra de monopólio aí, que gera emprego para várias outras pessoas, não só para um determinado canal, que a gente sabe que a dona Rede Globo gosta de monopolizar. Se ela não transmitir exclusivamente, ela não quer. É claro, né, a qualidade da transmissão do SBT, tu não vai querer comparar com qualidade de narração da Globo, ainda, né, estão ainda dando uma melhoradinha, né, principalmente os comentaristas, né, que eles convidam muita gente, porque não tem equipe ainda, né, não tem uns comentaristas muito fixos ainda, mas estão correndo atrás aí e com certeza vão começar a conseguir, e vai melhorando conforme os dias aí, e lembrando, as gerações das imagens dos jogos que o SBT transmite são da Comebol. Não é o SBT que gera as imagens, não. O SBT é responsável pela narração e comentários e transmissão, mas a geração das imagens é da Comebol. O que o pessoal fica reclamando, ai,
como a SBT não transmite direito, não sei o que, essas imagens, não sei o que. Não, as imagens da Comebol. Mas, por enquanto, assim, olha, cara, eu tô achando ótimo. Que só a Globo já tava enjoando. Porque a única coisa que presta na Globo hoje, isso da minha opinião, não sei se os senhores concordam, até 2017, por ali, prestava futebol, o jornalismo e algumas novelas bem pontuais. Até onde? 2017? É, até por ali, mais ou Não vou menos. falar nada não, que é melhor. Até ali o jornalismo tava aceitável, as novelas estavam aceitáveis, o futebol sempre foi o futebol na Globo, tá? A partir de 2018, bicho, aí o jornalismo caiu bruscamente, o esporte em si também caiu bruscamente, as novelas mais ainda. O esporte, eu inclusive acompanho o canal do senhor Thiago Aismar, não sei se o senhor Ricardo conhece, o famoso Pilhados. Aquele que fez um vídeo, ele peladão na cama com aquela outra mulher lá. Isso, justamente. Pelo amor de Deus, isso é putaria, rapaz. Não, o cara é um baita jornalista, assim, e ele queria fazer muita coisa na Globo, né? Queria fazer matéria com os jogadores, com os esportistas e tal. Queria fazer coisas diferentes, né? Pra atrair público pro esporte espetacular, que ele fazia matéria, né? E a Globo, com medo, com aquela síndrome de Silvio Santos, por que a Globo demitiu o Silvio Santos? Porque a Globo não queria que o Silvio Santos fosse maior do que ela. E não queria que ele, igual eu falei no começo do programa, que ele comprasse, que ele queria comprar metade da Globo, né? Exatamente, e não queria que esse cara, o Thiago Aismar, o Pilhado, fosse mais sucesso entre o público do que o próprio programa Esporte Espetacular e a própria emissora. Eles não queriam isso aí. E a partir dali que ele não começou a ser boicotado, ele foi embora e ele viu que os chefes de esporte da Globo que estão atualmente não são caras competentes. Não são caras que só sabem fazer merda. Não é à toa que a Globo perdeu a Libertadores para o SBT, perdeu o Campeonato Carioca, perdeu o Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense hoje do SBT, né, do Paraná, do nosso querido Ratim. JR, tô brincando, né? Não, gente, desculpa aí, viu? E, enfim, a própria Copa do Nordeste, a Globo tinha antigamente os direitos ali no começo da década de 2010, ali por ali, perdeu também. A Fórmula 1 perdeu agora, então a Globo sinceramente não sabe administrar o esporte. Sabe como é que eles perderam o direito da Libertadores? Só pra finalizar o meu raciocínio. O que a Globo fez? A Globo, vendo que a situação econômica tá apertando o cu, né? Quando deu a parada da pandemia no futebol, a Globo pensou assim, porra, eu tô pagando a Libertadores aqui, tá cara essa merda, o que eu vou fazer? Olha a ideia de rico deles. O que eu vou fazer? Eu vou rescindir o contrato agora, unilateralmente, e quando voltar aos jogos eu vou fazer um contrato que me renda melhor. E assim eles fizeram. Quando eles estavam querendo fazer esse contrato que rendesse melhor, o que o SBT fez? Foi lá e tomou deles. Bem feito. E deixou eles... Mas isso aí é a falta, né, na Globo, que faz de um Armando Nogueira. Sabe? Pessoas que sabiam que sabiam o valor do esporte na televisão. Isso aí acabou. Virou bagunça. E aí o SBT garantiu os direitos de transmissão da Libertadores até 2022. E nas últimas semanas, como se isso já não bastasse, o SBT também conseguiu os direitos de transmissão da Liga dos Campeões e da Liga Europa, falando só dos torneios da UEFA, e de volta aqui para a América do Sul conseguiu aí os direitos da Copa América e de outras competições aí da Comembol que são organizadas, né, pelo menos a questão aí dos direitos são organizadas pela Dentsu, né, que são competições como Sul-Americano Sub-20, Pré-Olímpico, torneios organizados pela Comembol de futebol de salão, de futebol de areia, torneios femininos, tudo isso foi arrematado aí pelo SBT. Então aqui para encerrar, qual que é a perspectiva, eu quero ouvir de vocês dois, primeiro do Gabriel e depois do Vinícius, para esses novos rumos que o SBT está tomando
monstro aí na questão do esporte, esses novos torneios que estão chegando, principalmente aí com a Champions League e a Liga Europa? Cara, eu acho que é o seguinte, esse rumo que o SBT tomou de ter garantido os direitos desses jogos, desses torneios, abre um precedente muito bom pro esporte na televisão brasileira, porque mostra que sabendo negociar e não vacilando, são duas coisas diferentes, mas importantes. Saber negociar e não vacilar, não deixar passar o time, os outros canais vão perceber que a Globo, falando em termos de esporte, não é melhor do que eles. E eles vão perceber o seguinte, olha, o SBT conseguiu, tiraram a hegemonia da Globo, e nós podemos fazer isso também. Então, quem sabe no final de 2022, não vem, sei lá, a Bandeirantes e renegocia o contrato. Ah, mas a Globo... Não, mas nós temos uma proposta melhor e tal. Então, eu acho que isso é muito importante para o âmbito do esporte na televisão como geral. Que mostra que a Globo não é, falando muito sério, a Globo não é a dona do mundo. E não isso é realmente... a senhora dos anéis de couro. Isso mostra que pode ser uma outra vertente e ter uma outra oportunidade. Isso aí, Gabriel. Concordo com o Gabriel em número, gênero e grau. E adiciono o seguinte, é difícil o SBT, a Bandeirantes, tirar a exclusividade do Brasileirão e da Copa do Brasil da Globo por causa da relação que a Globo tem com a CBF? É difícil. Mas com o caminho que a Globo tá arrumando pelo esporte, pelo jornalismo, enfim, por tudo, negociando tudo errado e fazendo tudo errado, eu não duvido nada que a Globo perca o Campeonato Brasileiro, que é o seu carro-chefe, e a Copa do Brasil também pro SBT e pra Band. A Band e o SBT são capazes de se unirem, fazer uma suruba ali, os dois, pra botar no rabo da Globo. Eu tenho quase certeza que isso pode acontecer e eu torço pra que aconteça, porque, sinceramente, assim, a Globo foi o meu canal preferido, claro, foi o canal preferido de muita gente, até de nós três aqui, creio eu até. Numa determinada época, né, quando prestava a programação, mas com o rumo que tomou hoje, eu quero mais que se lasque. E vocês acham que há a possibilidade de, no futuro, a gente acompanhar uma Copa do Mundo novamente no SBT? Essa não vai dar, porque a Globo já fechou o contrato de exclusividade para 2022. Claro. Mas a de 2026 tem muita água para rolar, filho. Eu acho muito possível. Eu acho que, tendo em vista a forma como o mercado vem se movimentando aí, do ano passado para cá, e ainda, igual o Vinícius falou, tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí, se você tivesse me feito essa pergunta em 2018, eu diria que era impossível. Esse ano eu digo o seguinte, é possível, não é esperado e não é certo, mas é possível. E eu vou te dizer uma coisa, Gabriel, em 2018, se tu me dissesse assim, tu acredita que o SBT daqui a 2 anos, no caso 2018, 2020, né? Tu acredita que o SBT vai estar com a Libertadores, vai tirar a Libertadores da Globo, vai tirar... A Band vai tirar a Fórmula 1 da Globo, a Band vai tirar a Stock Car da Globo, a Globo vai perder o Campeonato Carioca, que é onde fica a sede dela, a Globo vai perder alguns dos estaduais, tu acredita nisso? Eu diria, tu tá louco, tu cheirou colo. Eu daria risada na cara. Eu daria risada na cara do cara, ainda cuspia na cara do cara que me dissesse. Porque isso seria impossível, pra você ver como o panorama mudou completamente. Então eu não acho impossível isso. E eu digo mais uma coisa, talvez até 2026 surja um canal especializado em esportes que vai revolucionar também. Pode acontecer, não digo que eu tenho certeza. Nunca se sabe, né? O investimento pode vir de fora. A televisão está expandindo aí a níveis que a gente acha que nunca viu na televisão aberta, investimentos e etc. Mas eu acho que realmente também não é impossível, não. E a minha torcida é que o SBT realmente consiga manter todas essas competições aí que tá prometendo e que caia no gosto aí da turma aí, que consiga acostumar o espectador com a questão do esporte no SBT, porque eu me lembro que até pouco tempo atrás, a cada ano que passava, sempre estourava alguma notícia, algum factoide de que o SBT voltaria com o futebol, estava negociando um torneio aqui, outro ali.
E essas informações que nunca se confirmaram acabaram sempre virando motivo de escárnio, né? A gente sempre via, né, nos comentários dessa notícia, o SBT vai trazer futebol, vai botar um ratinho pra narrar, vai botar como diria o Enéas, né? Motivo de jocosidade. A Band vai contratar um esporte, vai botar o Neto e o Datena pra narrar. A Fórmula 1 teve essas palhaçadas. De certo, quando passava na Globo era o Luciano Huck que narrava e o William Bonner que comentava, como se o SBT não fosse contratar narradores e comentaristas. Colocaram, sei lá, a Zelda Merda pra ser repórter de beira de pista. E tudo isso porque realmente o SBT ficou muito tempo sem transmitir esportes e toda uma geração acabou crescendo aí sem saber que o SBT teve um momento bem bacana com o esporte nos anos 90 e sem saber que o SBT transmitiu futebol, Fórmula Indy e outras competições um dia, né? Tanto é que até vendo vídeos de comentaristas de mídia esportiva especializados no YouTube, né, tipo o Alan Simon, ele dizia que nas primeiras postagens anunciando jogos, transmissões da Libertadores no Instagram do SBT, as postagens falavam que os comentários que vinham eram sempre perguntando da Eliana, da Patrícia Bravanel, era de gente que não... Silvio. Era de gente que não era acostumada com futebol no SBT e entrava lá para perguntar de outras coisas, né? Gente falando, eu não quero saber de Libertadores, eu quero saber da volta das Chiquititas. Que isso, cara? Vai tomar no cu. Porque por muito tempo o público do SBT acabou sendo esse mesmo, esse pessoal aí focado mais no entretenimento e que, vamos falar, não gostava e não gosta de esporte. Eu diria nosso amigo Buzina, né? Só depois do Chapolin. Por conta desse tempo que o SBT ficou aí sem mostrar nada, é que acabou desacostumando o público e até uma geração inteira. E agora cabe ao SBT, com todos esses torneios que vai vir mostrar, e tentar reverter essa imagem e vou mostrar que pode sim ser um canal aí apto para transmissões esportivas daqui para frente. A minha torcida é essa. No episódio de hoje... E que bomba! Acabou! Brasil faz a festa em Barcelona! Medalha de ouro para o futebol brasileiro! A responsabilidade é de Bádio. Ele foi para fora! O Brasil é tetracampeão do mundo! Acelera André Ribeiro, não perde mais André Ribeiro, vence André Ribeiro, Grande Prêmio do Brasil. A melhor jogada é aqui. O esporte no SBT. Muito bem, e esse foi o episódio 4 aqui do nosso MFTV. Comigo estiveram Gabriel Medeiros e Vinícius Lorenzi. Gabriel e Vinícius, deem aí suas considerações finais para os nossos ouvintes. Olha, bicho, o que a gente tinha que dizer, a gente disse com relação ao SBT futuramente, com as suas competições esportivas e a sua divisão de jornalismo esportivo. Eu só espero que dê certo. Só isso. Eu adoro que você possa passar de canal e ter mais opções sem precisar assinar uma TV a cabo. É muito importante. O nosso queridíssimo Sistema Brasileiro de Televisão, que eu espero, eu de verdade espero poder trabalhar lá como jornalista esportivo. E eu espero que quando eu chegar para o mercado de trabalho, né, quando eu puder ter minha permissão para estar no mercado de trabalho, o SBT possa me escolher para fazer as suas transmissões esportivas do que quer que seja. Você trabalha com chinelão, rapaz. Ainda, mais ou menos. Inclusive, eu não sei como é que o SBT daqui do Rio Grande do Sul não convidou ele para ir para lá. Porque ele é um chinelão desgraçado. Deve ser. Porque, tipo assim, muito se especulou, né? Olha, com todo respeito, viu, bicho? Eu nem sei quem que é esse cara. O Paulo Brito. Não, eu sei que é o Paulo Brito, pô, mas eu não conheço esse cara. Aí depois cai na cabeça dele aí, na orelha dele aí, que eu tô chamando o cara de chinelão e vagabundo. Não, mas ele leva de boa, Eu não aguento mais levar processo. Já tá com o cu cheio. Chega, pelo amor de Deus.
Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, na época que o SBT teve a Libertadores, né, que contratou, né, muito se especulou na imprensa gaúcha aqui que o SBT vai contratar o Paulo Brito pra fazer os jogos da dupla Grenal e não sei o que e tal. E eu perguntei, mestre, né, que eu chamo ele de mestre, né, mestre, o SBT te chamou? E ele disse assim, meu galo, até agora nada. Mas sabe quem que eu tava esperando que eles fossem chamar? Quem? Ramiro Ruschel. O Ramiro Ruschel. Guardou! Pô, eu gostava dele narrando, cara. Era boa, massa. Porque era bom, morreu? Não, o cara é novo ainda. Não, pô, porque aqui no Goiás, quando alguém fala assim, o cara era bom, é porque morreu. Não, é que ele tá fora, ele tá meio fora da mídia por enquanto. Ah, o que ele tá fazendo. Deve estar lá com a fábrica de cerveja artesanal dele. Ele tem, é verdade. O glorioso Ricardo Prado. Dos tempos da Rádio Jovem Pan, eu devo a minha carreira ao Ricardo Prado. Como o Milton Neves gosta de merchan, né, bicho? Ele inclusive ganha dinheiro com isso. Com certeza. Muito obrigado por me elucidar essa dúvida que eu tinha. Então é isso, estamos encerrando aqui o 4º episódio do nosso Made From TV, o podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Lembrando que no comentário fixado desse episódio no YouTube, você vai ter acesso a uma seleção de links com vários momentos do esporte no SBT, desde os anos 80 até o Paulistão de 2003. Lembrando que você pode também curtir aí o nosso canal no YouTube, o Produções Sem Qualidade, e acompanhar também as outras postagens, as outras atrações que nós temos para você, o podcast Uma Opinião, a Palavra do Dia, né, a atração que vai ser estreada pelo amigão do Vinícius, o Ivan Lúcio, daqui a alguns dias. Não sei das quantas. Tá lá que ele vai fazer. Não esqueçam de reassistir as reprises do Cadeia Policial. O Cadeia Policial, e também não esqueçam de assistir os episódios postados do Linguiça Voadora, né? A atração foi descontinuada do Produções Sem Qualidade, por conta das suas obrigações laborais. Exatamente, mas os episódios antigos continuam lá. E também aproveitem aí para seguir o nosso canal no Instagram, o instagram.com/realpsq. A todos vocês que ficaram acompanhando aí esse episódio do Made From TV, obrigado pela audiência e até a próxima. Rede Tupi. Podcast Made From TV.